final da página 22, eu deixei até uma figura aí para vocês. Infelizmente, aqueles demônios que a Igreja Católica mantém até hoje lá nas suas igrejas, né? E que ocorriam assim possessões demoníacas generalizadas. Então, assim, a coisa estava muito ruim na Europa. Eles viam, por exemplo, o Papa como líder de um exército, guerras constantes, fome, e essa era a pior parte, talvez, na Europa, que era a fome, porque os camponeses, eles não tinham terra gratuita, ou eles estavam na terra de um rei, ou eles estavam na terra da Igreja Católica, e eles tinham que pagar altos tributos, ok? E como estavam ocorrendo pestes, fome, a peste negra, ela ainda tinha casos de peste negra, porque ela se repetia de 12 em 12 anos, né? Apareciam de novo casos. Então, o ponto que nós vamos estudar agora, a reforma protestante na Suíça, que é o número 3 aí no nosso material didático. Bom, coloquei a data para vocês, 1519 da era cristã, lembrando que já haviam se passado 2 anos daquele protesto inicial de Lutero. Aquele protesto, a princípio, não mudou praticamente nada. Lutero ele continuou sendo católico, ele vai acabar sendo excluído em 1521, ou seja, 4 anos depois que ele fez o protesto. Esse ponto que nós estamos estudando aqui ocorreu 2 anos depois que Lutero fez o protesto. Vão começar a ocorrer mudanças na Suíça, tá bom? Com um homem que ele era conhecido de Lutero, ele tinha tido o mesmo professor que Lutero, que era Erasmo de Roterdã, sofreu influências desse humanista, né, como ele é chamado. Então, em 1519, ele começa a fazer mudanças na igreja na Suíça. Então, o comentário aí diz: no portal da Catedral de Zurique, na Suíça, né, se encontra escrito: a reforma de Ulrich-Zwinglio começou aqui, em 1º de janeiro de 1519. Bom, por que vai ser considerada essa data? Vai ser considerada essa data porque ali ele começou uma série de sermãos criticando principalmente a indulgência também, como Lutero já havia criticado. Era algo vergonhoso, claro, você vender perdão de pecado, isso é algo inaceitável para quem conhece a Bíblia. E perdão até de pecados futuros, isso acontecia. Então, era algo vergonhoso. Então, os homens começaram a criticar Lutero e agora Zwinglio, que era, de uma certa forma, um luterano. Nesse momento, tecnicamente não existia, porque Lutero ainda é católico, mas ele já está seguindo os passos de Lutero, e ambos seguem os passos do mestre, que é Erasmo de Roterdã. Pois bem, o nosso comentário prossegue. Agora na página 23. O seu país de atuação era a Suíça, e ele seguirá o padrão dos católicos, defenderá um controle da religião pelo Estado. Essa aqui é uma questão importante. A Igreja Católica ela estava ligada politicamente ao Estado. Ela tinha até exército, e ela também dirigia o Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o Império Santo, que seria o reino de Deus, tá bom? Os anabatistas, eles eram os únicos que eles eram desligados do Estado, até porque havia leis que proibiam o funcionamento dele, né? Então, Zwinglio, como Lutero também, todos os protestantes, quando eles saem da Igreja Católica, eles se ligam a um Estado, a uma política, então eles serão também políticos desse Estado. Vão implantar leis, vão determinar perseguições. Eles são políticos, é como se fosse um governador, um prefeito, ou seja, eles eram políticos. Esse sistema católico que os protestantes vão utilizar, esse sistema ele foi instituído por Constantino.
quando ele misturou a religião com a política. Isso nós temos que tomar um cuidado muito grande nos dias de hoje, porque isso está crescendo no nosso meio, né? Um envolvimento de política com religião e com igrejas evangélicas mesmo, tá certo? Com igrejas evangélicas mesmo. Bom, o comentário prossegue. Zwinglio fundou uma escola teológica em Zurique, dirigiu a tradução da Bíblia para o dialeto alemão falado na Suíça. Esse foi um ponto bom dos protestantes. Eu sempre digo, os protestantes, eram pessoas assim, que tinham uma certa boa vista na sociedade, tá bom? E esses homens, quando saíram da Igreja Católica, o que aconteceu com eles? Uma das questões que eles combateram na Igreja Católica foi a proibição do povo ter a Bíblia nas suas mãos e até perseguir aqueles que tentavam fazer uma tradução, já que a Igreja Católica não autorizava tradução da Bíblia. O povo não podia ter a Bíblia nas mãos. Isso que os protestantes fizeram foi bom, ok? Foi bom, porque Zwinglio e Lutero também está trabalhando numa tradução, né? Mas Zwinglio então faz essa tradução da Bíblia para o alemão falado na Suíça. Como é inconcebível, né? Um cristianismo onde as pessoas não possam ler a Bíblia, mas era o cristianismo católico, né? Esse era o cristianismo católico. O comentário prossegue. Zwinglio usou a máquina do Estado e transformou a Suíça em um dos centros da perseguição aos anabatistas. Olha, essa daqui é outra parte triste da história. Eles consideravam os anabatistas como pessoas que cometiam um grande crime. Qual era? Era não batizar as suas crianças, os seus filhos, e se essas crianças morressem, segundo os católicos, essas crianças iriam, né, para o purgatório, que tinha até nome. O purgatório das crianças se chamava limbo. Por quê? Porque eles diziam que o pecado original não foi tirado da criança. Não existe na Bíblia esse negócio de tirar pecado original. Você só vai se livrar do que você herdou de Adão quando você for transformado, for arrebatado, receber um corpo incorruptível. Mas aqui na Terra, isso não existe. Infelizmente, a herança do pecado original está conosco. O apóstolo Paulo diz, né, que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Isso é o quê? Isso é resultado do pecado original. Mas a Igreja Católica mudou isso e os protestantes seguiram o mesmo processo. Os anabatistas serão perseguidos na Suíça, em que serão organizadas guerras entre católicos e protestantes, porque a Suíça vai se dividir. Uma parte da Suíça vai aceitar a pregação de Zwinglio e vai se tornar, vamos dizer, um Estado protestante. Como a Suíça ela era dividida, ok, em vários estados, vamos considerar como os estados do Brasil, ok? Alguns estados aceitaram a pregação de Zwinglio e outros se mantiveram católicos. O que vai acontecer? Vai ter um momento que eles vão entrar em guerra. A Suíça vai entrar em guerra contra a Suíça. Por quê? Tinha uma Suíça que era católica e a outra Suíça era protestante. Essa Suíça protestante, eles vão começar a defender logo que seja atacada as terras dos católicos, porque haviam ainda católicos lá, haviam igrejas, né? Então eles vão começar a atacar os católicos. E os católicos, né, vão começar a fazer guerra para poder defender os outros católicos. E nesse meio todo, os anabatistas estarão sendo perseguidos também. O comentário prossegue. Em março de 2007, autoridades suíças homenagearam os anabatistas com finalidade de reconciliar a Suíça com um capítulo obscuro do passado. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui um noticiário que saiu em 2007, quando estava se aproximando o período da Reforma Protestante, da comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante.
os estudiosos de história da Suíça, eles até hoje ficam perguntando por que os grupos anabatistas sofriam tanto. Eles não conseguem entender. Né? Ok? Tanto que essa reportagem que eu vou mostrar para vocês, ela conta que eles resolveram fazer homenagem a esses grupos anabatistas que eram perseguidos por católicos e por protestantes. Tá bom? Pois bem, eu coloco lá no final o link, né, para vocês lerem o artigo completo. O comentário diz: mais de 200 eventos irão recordar a perseguição dos anabatistas durante a Reforma até o início do século XIX. Vocês estão observando? A perseguição aos anabatistas lá, ela vai terminar no século XIX, que é 1800 e pouco. Alguns países abandonaram em 1800, aqueles países ligados à Revolução Francesa, mas a Suíça ainda vai se estender um pouco, né, até o século XIX. E veja a quantidade de eventos só na Suíça. Então você pensa a quantidade de igrejas que estavam sendo perseguidas, a quantidade de comunidades, porque eles tinham que viver escondidos nas montanhas, né? Então por que um Estado hoje, que é um Estado meio católico, meio ateu, meio agnóstico, que é a Suíça, tá ok? Por que eles resolveram homenagear esses anabatistas e com tantos eventos? Porque quem conhece a história sabe que a quantidade de mortos foi muito grande, tá bom? Bom, o comentário prossegue. Hoje eles estão divididos em grupos religiosos como os menonitas ou amish. Nós vamos estudar esses grupos, né? E na sequência da história eu vou mostrar para vocês que a Assembleia de Deus, né, como a Igreja Batista Independente, que também é pentecostal, Igreja do Nazareno, Igreja do Evangelho Quadrangular, né, e outras igrejas também, como Casa de Oração, Igreja dos Irmãos, que é muito comum em Portugal, são todos resultados desses anabatistas. Então você veja, ele aqui está citando que esses anabatistas que eram mortos, eles vão gerar algumas igrejas que existem ainda nos dias de hoje. Então eles citaram ali os menonitas, mas terão outros. O historiador prossegue. Nós, como sucessores indiretos das autoridades políticas daquele tempo, lamentamos as injustiças cometidas contra tantas pessoas e o sofrimento causado, declarou Werner Luxemburg, presidente do governo do cantão de Berna, durante a cerimônia inaugural em 24 de março. As comemorações do ano anabatista começaram através de um concorrido culto na igreja protestante da cidade de Langnau, na região rural do Emmental. Aqui ocorre um erro deles. Eles pensam que os anabatistas são protestantes, mas os anabatistas não são protestantes. Protestante eles batizam, tá ok? Recém-nascido. Né? Os anabatistas, eles não batizavam recém-nascidos. O historiador prossegue. Trata-se de uma zona histórica onde as autoridades reprimiram brutalmente os anabatistas. Os grupos, na visão deles, de protestantes que desafiavam os preceitos dos grandes reformadores do século XVI, como Martinho Lutero e um dos líderes suíços da Reforma, Ulrich Zwingli, declarando que eles não eram suficientemente radicais. Bom, o que eles falavam, né, e que a história descreveu como radicais. Não? Eles diziam que Lutero e Zwingli, a definição deles era: vocês saíram da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu de vocês. Vocês ainda têm doutrinas católicas. Ulrich Zwingli mesmo, nós veremos mais à frente, diz a história que ele chegou a abandonar o batismo de recém-nascido. Mas aí depois, inexplicavelmente, ele voltou atrás e começou a defender o batismo de recém-nascido.
Olha, uma possibilidade é que você, acabando com o batismo de recém-nascido, você reduz a arrecadação da igreja. Tá bom? Então a história descreve exatamente assim. Inexplicavelmente, Zwinglio parou de criticar o batismo de recém-nascido, mas ele chegou a se aproximar, ok? Por quê? Porque diz a história que na Suíça ele debateu com anabatistas. E a Bíblia é clara em afirmar que o batismo cristão ele deve ocorrer após uma confissão de fé, após a pessoa demonstrar que creu. Tá bom? Bom, e vou aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre radicais que as pessoas falam. Né? Radical em si, ele não é algo ruim em si. Radical é aquilo que está ligado à raiz de alguma coisa. Ele é usado para, vamos dizer, criticar como se a pessoa estivesse só na raiz e não evoluiu. Né? Para todo o conceito de uma palavra, vamos colocar assim, como são usados os radicais de uma palavra, ok? Mas ser radical em si significa você estar ligado a uma raiz, a um conceito. Então ele não é automaticamente ruim, negativo, não. Alguns usam para um extremismo, ok? Mas também não significa que é um extremismo. A pessoa na verdade pode estar combatendo aqueles que vamos dizer são liberais, como no liberalismo teológico. O liberalismo teológico vai chamar os conservadores de radicais. Ok? Pois bem, o historiador prossegue. Por sua recusa de aceitar as regras da nova igreja e a insistência no batismo de adultos, ao invés do infantil, os anabatistas terminaram sendo encarcerados, torturados, expulsos do país e, em alguns casos, até mesmo executados. Irmãos, as torturas católica e protestante, elas eram terríveis. Né? Havia instrumentos de tortura, por exemplo, para as mulheres, para esmagar seios das mulheres. Havia instrumentos de tortura, ok, para esmagar joelhos. Havia instrumentos de tortura para esticar o homem a ponto de, vamos dizer, os braços e pernas soltarem do tronco. Haviam diversos instrumentos de tortura que eles faziam isso para fazer com que a pessoa confessasse a fé católica. Até corte de língua eles faziam em alguns que não queriam confessar. Então eles diziam, a partir de agora também, você não vai mais poder falar contra o batismo de recém-nascido. O que eles faziam? Eles cortavam a língua da pessoa. Pegavam com ferro quente, sabe, a língua, puxavam para fora. Imagina o que esses irmãos sofreram. Esse texto aqui não é um cristão que está falando, não. Eu peguei esse texto porque é um texto de um historiador. Ele está falando o que está acontecendo agora na Suíça, porque a Suíça, vamos dizer, estudando a sua história, eles estão envergonhados porque que a igreja protestante e a igreja católica, né, e o governo suíço, porque ele se tornou protestante ou católico, o governo era ligado à religião, porque eles perseguiam tanto esses anabatistas. Então eles falaram, olha, vamos fazer uma homenagem a esses anabatistas. Então eu considerei importante colocar aqui para mostrar para vocês. Esse Zwinglio, nós veremos que inclusive ele vai morrer numa guerra. Ele vai morrer em meio a uma guerra. Eles eram políticos, eram guerreiros. Isso não é para a igreja. Jesus Cristo disse para o cristão não resistir ao ímpio. Ou seja, nós não podemos pegar em armas para defender o cristianismo. Isso foi o que Jesus ordenou. E tinham igrejas aqui que eles não pegavam em armas. Nós veremos a história de pessoas que eles foram presos e para o lugar de morte e já estavam amarrados, seriam jogados em um rio para ser afogados, e eles estão pregando para aqueles que estão perseguindo eles. Uma coisa que eu lembrar dessa história é algo que assim é emocionante, né? Mexe com a gente.
E essa reportagem aqui, então, repito, é o governo atual da Suíça. Foi em 2007 que eles, para tentar corrigir um pouquinho a história, eles fizeram essa homenagem aos anabatistas. Quando eu vi essa homenagem aqui, eu falei, isso aqui é Deus. É Deus colocando mais um testemunho. Porque se só eu falar, as pessoas ficam, esse pastor pode estar inventando, não? Mas olha aí, os governos atuais se homenageando para tentar, de alguma maneira, amenizar esse grande erro que eles fizeram no passado, incitado por quem? Pelos católicos e pelos protestantes. O historiador prossegue. A perseguição continuou até 1810. Aqui, olha, como eu disse para vocês, é o fim da perseguição dos anabatistas. Em 1800, muitos países da Europa, 1790, quando ocorreu a Revolução Francesa, a perseguição foi acabando, tá bom? A Suíça, olha, vai acabar em 1810. Até 1810, é isso que esse governo atual da Suíça está fazendo e homenageando os anabatistas, está dizendo que até 1810 os anabatistas eram proibidos de funcionar na Suíça. E essa lei foi estabelecida por quem? Por Zwingli. Eu não posso deixar de falar isso. Normalmente as pessoas tratam Zwingli como um herói. Ele, de uma certa maneira, combateu a Igreja Católica. Eu digo, isso é bom, porque diminuiu o poder da Igreja Católica. Mas até o método que ele usou para combater a Igreja Católica foi a guerra. Porque todos eles, tanto Zwingli quanto Lutero, eles acreditavam na teoria da guerra justa. Então vejam, irmãos, os nossos irmãos, até 1810, eles não tinham liberdade na Suíça. E essa falta de liberdade, essa perseguição na Europa, vinha desde 411 com Agostinho de Hipona, quando ele conseguiu a condenação das igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Então, olha quanto tempo os cristãos sofreram. A partir disso é que as igrejas vão começar a ter liberdade e vai começar a aparecer as igrejas cristãs. Por exemplo, em 1850, vocês vão estudar na história mais à frente, vão surgir os registros de igrejas pentecostais. A Igreja Batista Independente vai começar a aparecer exatamente na Europa, na região da Suécia, da Suíça. Vão começar a aparecer as igrejas pentecostais, que vão enviar missionários para o Brasil. Nós veremos a chegada dos missionários das Assembleias de Deus aqui no Brasil, por exemplo, em 1911, e em 1912 já chega outro grupo de pentecostais, que são os batistas independentes. Tá ok? Então, por quê? Porque a partir desse momento aqui, 1810, é que vai terminar a perseguição. O que nós vamos ver agora, irmãos, são alguns exemplos que eu escolhi para vocês. Não sei se vocês adquiriram, compraram aquele livro, O Espelho dos Mártires, o Livro dos Mártires, porque esses livros eles contam muitas histórias sobre perseguição. Perseguição aos anabatistas, perseguição dos católicos aos protestantes, perseguição de todo tipo que você imaginar. Isso, irmãos, quando o europeu hoje estuda essa história, o europeu ele criou uma aversão ao cristianismo. Porque, vamos dizer, é inaceitável que alguém que diga que siga as palavras de Jesus façam essas coisas. Você torturar com torturas, como eu falei para vocês, horríveis. Um dos exemplos, arrancar a língua, né, das pessoas, ok? E até executar, queimar pessoas. Então, as execuções eram em grande quantidade. Então, a perseguição continuou até 1810 na Suíça, enquanto que na Holanda, onde também vivia uma considerável comunidade anabatista, esta durou apenas algumas décadas. Eu repito para vocês, isso aqui é um historiador descrevendo esse momento que a Suíça está vivendo lá e que ela resolveu homenagear esses anabatistas, tá ok?
Isso aqui não sou eu que estou escrevendo, não. É importante você tensionar isso. E por que na Holanda? Nós veremos isso. A Holanda, ela será um dos países que vão abandonar a perseguição, que vão proibir a morte de Anabatista, será um dos primeiros países. E nós veremos por quê. Porque uma Anabatista será enterrada viva pela Igreja Católica. Isso está relatado naquele livro Espelho dos Mártires. Eu vou falar para vocês. Mais à frente nós vamos estudar a história dessa irmã. Ela foi enterrada viva. E aquilo causou uma comoção tão grande na Holanda que eles vão fazer leis, tá bom, proibindo a Igreja Católica de executar alguém no território holandês. E também proibindo os protestantes, porque os protestantes calvinistas, quando dominarem a Holanda, eles vão instituir uma perseguição lá aos anabatistas. Mas o governo holandês vai acabar condenando essa prática dos católicos e dos protestantes. Bom, o historiador prossegue. Essa homenagem que o governo, né, da Suíça resolveu fazer aos anabatistas, ele fez um discurso, esse político, né? Então ele diz, em seu discurso, Gerber afirmou que o desafio atual para os menonitas seria manter-se fiel à sua fé, apesar da nova atenção que recebem. É difícil sistematizar as crenças anabatistas daquela época, porque qualquer grupo que não era católico ou protestante e que batizava adultos, como os unitários socinianos ou semignósticos, como Thomas Mann, eram rotulados como anabatistas. Esses grupos, junto com os anabatistas, constituem a reforma radical. Olha que interessante que esse historiador fez. Ele fez uma divisão entre os anabatistas, porque aquele nome ali, Thomas Mann, nós vamos estudar sobre ele mais à frente, ele era um luterano, ele chamou ele aqui até de semignóstico, tá bom? Ele era um luterano semignóstico, semicatólico. Ele primeiro era um padre, depois se tornou luterano meio gnóstico, segundo esse historiador, tá ok? E ele vai organizar uma guerra ele vai organizar uma guerra para tentar livrar os camponeses dos impostos dos reis e da Igreja Católica. Ele vai dizer o seguinte, olha, vamos criar uma terra nossa, onde não existe imposto nem dos reis nem dos católicos. E isso vai ser, vamos dizer assim, terrível para os reis, né? Os católicos e os protestantes falaram, vamos matar esse homem. Tanto que vocês verão que ele, apesar dele ser um discípulo de Lutero, Lutero vai falar para os príncipes protestantes, ó, mata esse homem. E o resultado serão milhares de mortos. Mas o que ele queria fazer isso, era tomar a terra dos católicos e tomar a terra dos protestantes também, porque os protestantes também estavam cobrando impostos. Ele falou, ó, vamos tomar essas terras dos reis também, e aqui nessa região não vai haver mais o imposto dos reis, né? E ele usou até a expressão, vamos aqui fundar a Nova Jerusalém. Nós vamos estudar a vida dele mais à frente, mas você observe que o historiador aqui, ele separou, porque esse Thomas Mann, ele vai se associar a grupos que não batizavam criança, ok? E esses grupos vão se envolver em luta. Mas, na verdade, ele nunca foi anabatista. Ele sempre foi um católico luterano, ok?